Bom dia, crianças! Como vão vocês? Tudo bem? Espero que sim, que tudo esteja correndo bem na vida de cada um dos nossos alunos, tá bom? Vamos começar nossa aulinha hoje, vamos cantar nossa música, depois vamos orar, tá certo? Um bom dia pra você, a nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. E vamos agradecer a Deus, vamos orar. Ó nosso Pai querido, nosso Deus, chegamos a Ti, ó Pai, com gratidão, com louvores, ó Pai, lembrando sempre que o Senhor é bom em todo o tempo. Por isso, Senhor, nós te louvamos, agradecemos e adoramos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus precioso. Nós te amamos, ó Pai. Agradecemos por mais uma vez estarmos aqui. Abençoe os nossos alunos, ó Pai. Cuida de cada um deles, suas famílias. Abençoe a nossa aula que agora se inicia, Pai. Nós te louvamos e agradecemos tudo. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças, e graças a Deus. Hoje eu quero agradecer a Deus pelos nossos aluninhos, né, da Escola Batista Jaime Rose, lá em Goiânia, e esse mês de missões, tudo que vocês estão fazendo pela obra missionária. Agradeço pelos cartazes, coloquei aqui, que vocês possam ver, possam se alegrar comigo. Estamos orando por vocês, crianças. Tanto os alunos do maternal, como Jardim 1, como todos os alunos e professores dessa amada escola, tá bom? Muito agradecida pelo carinho, pelas bênçãos, agradeço de coração. E quero dizer que a semana passada nós não pudemos gravar, porque meu sobrinho que grava para mim estava muito doente, né? Pegou a virose. Mas graças a Deus ele já está melhor e hoje estamos aqui novamente, tá bom? Vamos cantar, crianças! Vamos cantar a nossa música oficial, não é? Que nós estamos cantando sempre com a nossa lição de José. Vamos cantar? Quando o mal te quer vencer, firma os olhos em Cristo, Ele quer te defender. Firma os olhos com fé, Cristo pode te livrar, nele deves confiar, é fiel e bom sem par. Firma os olhos com fé. E é isso mesmo, nós precisamos estar olhando para o nosso Senhor Jesus continuamente, não é, crianças? Quando vier os problemas, as dificuldades, as tristezas, não vamos desanimar, não vamos ficar tristes, vamos olhar para o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Ele nos ajuda sempre e vamos sempre lembrar que Ele, o nosso Deus, está no controle de tudo, não é? Ele é o nosso Deus soberano que sabe tudo e controla todas as coisas. Então, nunca vamos esquecer dessas verdades. Amém, crianças? Vamos cantar mais uma música. Uma música que está aqui na nossa pastinha, não é? Então, nós vamos cantar essa música que fala também da bondade de Deus. Que o nosso Deus é tão bom, que Ele cuida de nós, não é, crianças? Que Ele nos ajuda sempre. Vamos cantar? Deus é tão bom pra mim. Veja como eu estou contente. Minha vida é diferente. É que de novo nasci. Deus me criou pra si. Mas eu fui como a ovelhinha que saiu pra andar sozinha. Fui para longe de Deus, mas o pastor veio me buscar. Ovelhinha assim perdida, deu por mim a sua vida e me salvou. Eu recebi no meu coração a Jesus pastor amado.
fome do pecado e assim de novo nasci. Isso mesmo, como é tão bom lembrar do nosso bom pastor, o nosso Jesus, aquele que nos ama tanto, não é? E ele veio só para nos buscar. Nós estávamos perdidos, longe do nosso Salvador, andando, errando pelo caminho, não é? Como a palavra de Deus nos ensina, cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um andando errante, mas ele veio, ele fez cair sobre nós, não é? Ele fez cair sobre si o castigo de nós todos os nossos pecados ele levou. Porque ele nos ama, crianças. O Senhor Jesus é o nosso pleno Senhor, que nos ama com amor eterno. Como é tão bom lembrar que um dia ele nos amou primeiro e ele providenciou o meio de nos salvar. E hoje nós podemos ter essa certeza, não é? Certeza de vida, certeza de salvação, através do nosso Salvador, o Senhor Jesus, que nos ama tanto. Amém, crianças? Vamos nunca esquecer. Vamos sempre lembrar. E vamos cantar nossa música, Deus está no controle. Cante comigo, se você já sabe, tá bom? Deus está no controle, a cuidar de ti, a cuidar de mim. Deus está no controle de todas as coisas, sim. Mais uma vezinha, crianças. Deus está no controle, a cuidar de ti, a cuidar de mim. Deus está no controle de todas as coisas, sim. E Ele está mesmo. Ele está no controle de todas as coisas. Amém, crianças? Vamos lembrar o nosso pedacinho? Ainda estamos estudando o nosso pedacinho lá de Jeremias, né? Ainda é o mesmo. Semana que vem talvez nós tenhamos um novo pedacinho para decorarmos, tá bom, crianças? Mas hoje vamos ficar mais uma vez em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Então vamos lembrar o nosso pedacinho, né? Que nós estamos estudando lá no livro de Jeremias, do profeta maior, não é, crianças? Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Então, não vamos esquecer, já temos várias semanas aprendendo esse pedacinho. Sei que é difícil, grande, mas muitas semanas, não é? Agora já podemos saber de cor. Espero que você está estudando, tá bom? Essa é a sua tarefa, para que você possa estudar durante a semana. Brinque, vá à escola, faça suas tarefas, mas também tome um tempo para o seu devocional e estude o nosso versículo, porque é tão bom decorar versículos bíblicos, fortalece a vida espiritual, você fica mais fiel, você fica mais forte, você aprende mais de Deus, é muito bom mesmo decorar versículos, tá bom, crianças? Então decore esse versículo, Jeremias 29, versículo 11, que diz o quê? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. E a última partezinha, vamos estar aprendendo, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, versículo 11. Então decorem esse pedacinho, tá certo, crianças? Nunca esquecendo que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o livro sagrado, a palavra de Deus. E nós sabemos que a Bíblia, ela está dividida em duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento. A segunda parte é o Novo Testamento. Então vamos nunca deixar o livro santo de lado. Vamos sempre estudar a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, que é viva, que é eterna, que permanece para sempre. Então vamos guardar no nosso coração a palavra de Deus, os seus ensinamentos, porque isso agrada ao nosso Deus. Vamos cantar aquela música que fala da Bíblia?
O livro que é perfeito, que trago no meu peito e sempre traz proveito, é a Bíblia só. De Deus tal livro veio, eu sempre o leio, eu piamente o creio, é a Bíblia só. O livro que proclama que Deus a todos ama, que dá prazer e fama, é a Bíblia só. E é isso, a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Amém, crianças? Vamos cantar mais uma música? E logo depois dessa música, nós vamos então continuar a nossa lição de hoje, tá bom? Ok, crianças, vamos cantar essa música. Crer e observar. Vamos cantar? Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Isso, crianças. E hoje nós vamos continuar, não é? Com a nossa lição da história de José, baseada no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 37. Tá bom, crianças? Olha, vocês lembram? Na semana passada, não é? Falamos que José, ele estava muito sendo ofendido, não é? Muito maltratado pelos seus irmãos. Por quê? Porque eles descobriram que o pai, o Jacó, estava amando, não é? Amava mais a José, era o seu filho favorito, o filho da sua velhice. E ele demonstrava muito amor, tanto amor que um dia deu aquela túnica, não é? A túnica bonita, de várias cores para José. E isso não agradou aos irmãos, que ficaram com inveja, não é? Que ficaram com ciúme, depois ficaram com muita raiva. Porque José teve aquele sonho, lembra os 2 sonhos de José? Sonhou com aqueles feixes de trigo, não é? Lá no campo, que se inclinavam diante do feixe de trigo de José. E depois José sonhou com o sol, a lua e umas estrelas que estavam se inclinando diante dele. Quando ele contou isso para os irmãos ficaram com raiva e até o pai, Jacó, repreendeu José. Mas vocês lembram, crianças, que logo Jacó, ele começou a refletir, ele começou a pensar: que significado é esse? Esse sonho que José teve, isso incomodou o pai. Mas os irmãos foi com muita raiva, mas ficaram com tanto ódio, que agora já não podiam falar pacificamente com o seu irmão. E programaram fazer o mal para ele. Lembra, crianças? Por isso, meninos e meninas, nunca devemos deixar a raiva entrar em nosso coração, a mentira, a inveja, o ódio. Por quê? Porque essas coisas não são de Deus, não agradam ao Senhor, mancham o nosso coração e nos levam longe do Senhor. Aqueles rapazes agora estavam muito longe de Deus, com os seus próprios pensamentos, em destruir a vida do seu irmão, em fazer o mal, e isso não estava agradando Deus, não estava. E José, inocente, em casa com o pai, e eles programaram, né? Ir para outro campo, ir mais longe, só para não ter nem conversa com José. Mas o pai, Jacó, que amava muito, não é? Amava muito também os irmãos. Ele amava José, sim, mas ele amava também os seus outros filhos. E vendo que eles não chegaram como sempre chegavam no campo, o pai ficou preocupado e mandou José atrás deles. E José, tão bondoso, não é? José, tão amando sua família, mesmo sem entender por que os irmãos estavam com tanta raiva, mesmo sem entender por que de todas aquelas coisas, mas ele queria obedecer. Ele queria ser fiel a Deus. Então ele foi, vestiu a sua capa, não é? Tão linda, que o pai lhe dera de presente, e foi atrás dos irmãos, e sabendo que os irmãos não estavam em Siquém, mas foram mais longe, foram para Dotã, ele não ficou dizendo: eles estão em Dotã, vou voltar e falar para meu pai. Ele não fez isso.
Crianças, mesmo sabendo que os irmãos foram para tão longe e que ia demorar muito para voltar, mas ele queria saber onde estavam os seus irmãos. Ele queria trazer notícia para o seu pai. Ele queria obedecer. Meninos e meninas, você precisa amar a sua família. Sim, você precisa amar o seu irmão, a sua irmãzinha, os seus pais, a sua família. Não importa se seu pai está dando mais atenção ao seu irmão caçula, está fazendo mais alguma coisa para o seu irmão mais velho. Não importa. O importante é que você ame ao seu pai, ame sua mamãe, ame os seus irmãos, ame sua família, porque isso agrada a Deus. E Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus nunca erra, Deus não faz nada errado. Ele vai te abençoar, como Ele abençoou José. Mas os seus irmãos, pensando mal de José, foram bem longe, programaram fazer o mal para ele, estavam lá sentados, não é? Lá em Dotã, quando José veio chegando, depois de tanto caminhar, ele viu seus irmãos ali, sentados, nem imaginando que eles estavam programando a morte. Programando a morte do irmão. Já pensou que tristeza? Quanta sujeira naqueles corações, não é? Crianças fazendo coisas que Deus não estava nem um pouquinho alegre. Fazendo coisas que desagradou Deus. Ó, crianças, nunca esqueça que quando você tem ódio no coração, inveja, mentira, palavrões, a Bíblia chama essas coisas de pecado. E o pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que o pecado é uma coisa muito ruim, que mancha o nosso coração, nos separa de Deus. E Deus, Ele nos ama tanto. Ele amava os irmãos de José. Ele ama você também. Ele nos ama. Mas o que é que Deus não ama? O pecado. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado. E todos nós temos pecado. Está escrito na palavra de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos nós somos pecadores. Precisamos do Senhor. E porque Ele nos amou tanto, Ele já providenciou o meio de nos salvar, enviando Jesus, o seu Filho bendito, o Salvador, que deu a sua vida naquela cruz só para nos salvar. Sim, crianças, mas os irmãos de José não queriam saber disso, não. Eles estavam ali, ó, convictos do que queriam. Terminar com a vida de José. E quando José foi se aproximando, que eles viram, logo apontaram e disseram: olha, lá vem o sonhador. É agora que nós vamos pegar ele, vamos terminar com a vida dele e vamos ver agora o que vai ser de seus sonhos. E quando eles estavam ali se preparando para pegar José, logo, crianças, o seu irmão mais velho, Rubem, que era o irmão mais velho, ele falou: ó, meus irmãos, não vamos matar José, vamos apenas jogar numa cova. Olha, eu vi ali, tem um buraco ali, uma cova vazia, então vamos jogar ele ali. E não vamos derramar o sangue do nosso irmão, porque ele é nosso irmão. Sabe, crianças, Rubens estava falando assim porque ele planejava mais tarde tirar José daquela cova e levar José embora para o seu pai. Ele planejou assim. Mas, crianças, os irmãos não estavam pensando assim. Olha, nós podemos ler aqui. Quando José, não é? Quando Rubens deu a ideia para jogar ele numa cova. Olha aqui o que ele disse. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, eles logo tiraram a sua túnica e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Então, eles jogaram José naquela cova. E depois que jogaram José naquela cova, eles sentaram e foram comer. A Bíblia diz que eles sentaram ali, se alegrando como se nada tivesse acontecido. E certamente, crianças, que José estava lá dentro daquela cova gritando: ô, Judá, me tira daqui! Rubens, por favor, Simeão, ô, Levi, Sacá. Ele chamou o nome de cada um, pedindo para tirar ele dali daquela cova. Mas eles, ó, fingiam que nem estavam ouvindo e comendo pão e se alegrando, achando que agora estavam livres de José. E Rubens, ele tinha saído, ele foi mais para longe. Talvez ele foi até pensar como ele podia tirar José daquela cova, não é?
Então ele não estava ali com os outros naquele momento. E enquanto eles estavam distraídos, comendo pão e se alegrando, eles viram, crianças, que estava chegando uma caravana de midianitas. Diz a Bíblia, ó, que esses homens que viam, eles eram os ismaelitas, né? Depois assentaram-se para comer pão e ali estava chegando, eles olharam e eis que estava chegando uma companhia de ismaelitas vinda de Gileade. Crianças, esses homens que vieram lá, né, de Midian, que eram os ismaelitas, que eram vendedores, mercadores, eles tinham ido comprar, eles estavam comprando mercadorias, comprando perfume, comprando muitas coisas, né? Até escravos, para levar para o Egito. Olha como diz a Bíblia, que eles estavam ali, crianças, levando nos seus camelos especiarias, bálsamo, mirra e outras coisas, né? Levavam perfumes, especiarias, e também pessoas que eles compravam para ser escravas no Egito. Então eles estavam indo para o Egito nos seus camelos. Quando os irmãos de José avistaram aquela caravana, eles disseram, olha, Judá. Logo Judá olhou e disse, olha, não vamos matar o nosso irmão, não. Oh, por que vamos derramar o sangue do nosso irmão? É muito melhor que nós vendemos. Vamos vendê-lo como escravo. E ali ele vai ser levado para o Egito, a gente vai se ver livre dele para sempre. Mas não vamos derramar o sangue dele. E todos concordaram de vender José. E logo disseram, vamos vendê-lo por 20 moedas de prata. E assim, crianças, eles correram, tiraram José ali daquela cova. José sem entender nada, crianças. Ele estava sem entender o que estava acontecendo, porque os irmãos estavam fazendo tudo isso com ele. Mas uma coisa José sabia, Deus está no controle de tudo. Ele sabia que não precisava ficar desesperado, porque ele confiava no Senhor e sabia que no final Deus ia cuidar muito bem dele. Mas aqueles irmãos tiraram José dali, trouxeram José até aqueles homens e falaram, vocês não querem comprá-lo? Estamos vendendo para que ele seja escravo no Egito. E aqueles homens perguntaram, quanto vocês querem por ele? E eles disseram, 20 moedas de prata. Já pensou, crianças, vender seu irmão por 20 moedas de prata? Sabe o que isso nos lembra? Nos lembra do Senhor Jesus Cristo. Sim, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus Cristo também foi vendido por 30 moedas de prata. Foi vendido, crianças, para morrer, não é? O Senhor Jesus Cristo foi assim vendido por 30 moedas a fim de dar a sua vida para nos salvar. Ele foi vendido, depois foi torturado, foi tão humilhado, foi tão maltratado, assim como José, que era um pecador perdido, sem conhecer o caminho ainda. Estava ali sendo vendido, um tipo de Cristo foi vendido por 20 moedas de prata. O Senhor Jesus, que é puro, santo, perfeito, nunca pecou. Ele também foi vendido por inveja, por maldade, e assim ele foi levado para aquela cruz, foi entregue, não é? Na mão daqueles homens para morrer. Ah, crianças, José, sem entender nada do que estava acontecendo, mas sentindo muito aperto no coração, ali ele foi entregue para aqueles homens que ele nunca tinha conhecido, nunca tinha visto. E aqueles homens pagaram 20 moedas de prata e levaram José para o Egito como escravo. Mas em tudo, José sem entender, mas ele sabia que Deus estava no comando da vida dele. Sem crianças, lembra aquela música que diz assim, ele sabe o que é bom, ele sabe o que faz, sei que Deus tem o melhor para mim. Ele quer o meu bem, ele quer minha paz, tem um plano especial para mim. Se eu confiar, vai dar tudo certo. Se eu me entregar, maravilhas vou ver. Se eu agir pela fé, conforme o seu desejar, um futuro de esperança vou ter. E José estava confiando que ele ainda ia ter um futuro brilhante, um futuro de esperança. Por isso, ali quando ele foi levado para o Egito, ele não se entristeceu, porque ele sabia
que Deus estava no controle de tudo. O Senhor é soberano e o Senhor estava cuidando de José. Assim como o Senhor estava cuidando de José, Ele está cuidando de você também. Você nunca deve esquecer, Deus está no controle de tudo. Ele está cuidando de você. Não precisa ficar preocupado nem entristecido. Há crianças, quando ele foi embora, depois que ele foi embora, os irmãos estavam ali, Rubens voltou. E quando Rubens voltou, ele foi direto para a cova. E ele chegou lá e ele olhou. Quando ele olhou, aquela cova estava vazia e ele ficou preocupado. Meus irmãos, onde está o menino? O menino não está aqui, vocês fizeram o quê? E eles disseram, Rubens, você não precisa se preocupar, nós vendemos ele para o Egito, assim não precisamos matá-lo. E Rubens disse, o que eu vou dizer a meu pai agora? O que vai ser de mim? E eles disseram, não, Rubens, não preocupe, a gente pode matar um desses bodes. Melamos a túnica dele no sangue e vamos dizer ao nosso pai que uma fera comeu ele. E ali todos concordaram, crianças, todos concordaram com aquela mentira de tomar um bode, matar e sujar a túnica de José toda naquele sangue e dizer que um animal comeu ele. E era uma mentira, mas eles fizeram isso, crianças, porque eles estavam movidos ao ódio, nem pensando em Deus. E assim fizeram e levaram aquela túnica toda suja para casa. Quando chegaram ali, com aquela túnica cheia de sangue, Jacó já estava preocupado, muito nervoso, porque já tinha muito tempo que José não chegava e seus irmãos não chegavam. Quando eles chegaram, Jacó ouviu o barulho e Jacó, José, meu filho, é você? E eles entraram, pai, olha aí, nós achamos aqui essa túnica, toda suja de sangue. Vê aí se não é a túnica do teu filho. Reconhece se é a túnica do teu filho? Crianças, que mentira, não é? Crianças, vamos lembrar que nunca devemos falar mentira. Lembra, criança, da nossa música? Deixa a mentira, fala a verdade. Deixa a mentira, fala a verdade no teu coração. Jesus te ama, é teu amigo e pode te ajudar. Deixa a mentira, fala a verdade no teu coração. Mas eles não quiseram falar a verdade. Eles preferiram ficar com a mentira, porque eles não queriam agradar a Deus. Eles estavam fazendo suas próprias vontades. E ali crianças entregaram a túnica e Jacó reconheceu. Que Jacó chorou. Ele disse, uma fera comeu o meu filho. José foi despedaçado, um animal comeu ele, essa é a túnica assim do meu filho. E a Bíblia diz que ele chorou muito, colocou terra na sua cabeça, sentou na cinza, rasgou as suas roupas. E os irmãos queriam vir consolar o pai, mas ele disse, eu não quero ser consolado, eu vou chorar a morte do meu filho até a sepultura. E ali ele estava muito triste mesmo, né? Chorando, pensando ele que José estava morto, com aquela mentira que os filhos inventaram. Mas José estava vivo no Egito. E a semana que vem nós vamos continuar. Nós vamos descobrir o que mais aconteceu com José quando ele chegou no Egito. Nós vamos continuar na próxima semana, tá certo, crianças? Então não esqueçam, fiquem firmes, decorem seu versículo, fiquem vivendo no amor, ame seus irmãos, ame sua família e vamos nunca esquecer que Deus está no controle de tudo. Vamos cantar nossa musiquinha mais uma vez? Deus está no controle a cuidar de ti, a cuidar de mim. Deus está no controle de todas as coisas, sim. Isso mesmo, crianças, e vamos orar.
Ó nosso Deus, nosso Pai querido, obrigada, Senhor, pela tua palavra nesta manhã. Abençoe os nossos alunos, dá-lhes uma boa semana, Senhor, e nos ajude, ó Pai, a ficar firmes no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que possamos descansar no Senhor até encontrarmos outra vez. Obrigada por tudo, ó Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E até logo pra você, a nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Tchau, meus amores. Até a próxima. Deus abençoe.